Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos gradiente e curva de nível. Vale o seguinte: o gradiente de uma função f em um ponto é ortogonal à curva de nível da função que passa por aquele ponto. Eu vou explicar a partir de um exemplo. Sejam uma função f e um ponto. O item A é: esboce a curva de nível da função f que passa por aquele ponto P. Nós vamos começar calculando o valor da função no ponto. Aqui no caso eu tenho que trocar o x por 2 e o y por 1. Deu 3. Então, nós estamos falando da curva de nível 3. Isso aqui é a altura. A curva de nível 3 é dada por x² menos y igual a esse número aqui, que no caso é 3. Vou dar uma ajeitada aqui. x², eu vou subtrair 3 dos dois lados, eu vou somar y dos dois lados. Isso aqui é a equação de uma parábola. Esta parábola é a curva de nível 3 da função f. O que eu acabei de fazer é o seguinte: o gráfico dessa função f é essa superfície. Agora eu peguei o plano z igual a 3, ele intersecta essa superfície ao longo de uma curva, que é essa parábola aqui, que é essa parábola aqui. Eu deixei em destaque um ponto. Aquele ali é o ponto 2, 1, 3. 2, 1, 3. É o ponto lá na superfície da função. Agora eu vou esboçar essa curva de nível. Essa parábola aqui. Só que eu vou desenhá-la no plano. Agora aqui em x e y. Isso aqui é a curva de nível 3 da função. E o ponto 2 e 1 é este aqui. Aqui está o ponto P. Isso encerra o item A, esboçar a curva de nível da função que passa pelo ponto. A próxima pergunta é encontrar o gradiente da função e esboçar esse vetor ali no ponto P. Bom, vale o seguinte. Vou fazer o item B aqui. O gradiente de uma função, ele é formado pela derivada parcial em relação a x e pela derivada parcial em relação a y. E a função é x² menos y. Se eu derivar isso aqui em relação a x, derivada de x² menos y em relação a x dá 2x. Volto. Agora eu derivo essa expressão em relação a y. A derivada de x² menos y em relação a y dá menos 1. Isso aqui é o gradiente da função. E eu preciso do gradiente da função no ponto P, que é o 2 e 1. Em 2 e 1. Vou lá e substituo. Onde tem x eu coloco 2. Se tivesse algum lugar para substituir o y, eu colocaria 1. Aqui no caso não tem y para substituir. Encontrei 4 menos 1. Então aqui o gradiente da função no ponto.
esboçar esse vetor em P. 4 menos 1. Significa o seguinte, eu vou avançar para a direita 4 unidades. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou descer uma unidade. Desço uma unidade. O vetor gradiente fica desenhado aqui. Este aqui é o gradiente de f em P. E agora, uma observação importante. O gradiente da função no ponto é ortogonal àquela curva de nível que passa por aquele ponto. É isso daqui, ó. Se eu traçar uma reta tangente a essa parábola, ali no ponto P, eu percebo que aquela reta tangente e o vetor gradiente formam um ângulo de 90 graus. O vetor gradiente é ortogonal à curva de nível que passa ali pelo ponto P. Então, o gradiente da função no ponto tem essa propriedade. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, a demonstração desse resultado aqui. E é isso daí.